O I, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Tópico 4. A espada e a harpa. Tristão é ao mesmo tempo o ego do homem ocidental, o eu que está vivendo essa história, e a figura do herói. Isso tem um significado profundo para nós. Para o homem ocidental, o ego precisa ser heróico. Só o espírito heróico ergue-nos acima do egocentrismo mesquinho. É ele que nos coloca a serviço de um ideal mais elevado e nos dá meios para realizar a nossa tarefa evolutiva. O trabalho do herói é específico. Empreender a jornada interior, enfrentar os dragões e gigantes que lá existem e encontrar o tesouro escondido. O papel externo do herói é cada vez menos importante nos dias de hoje. Castelos a conquistar e dragões a serem abatidos estão em falta atualmente. No entanto, a tarefa mais heróica de todas pode ser realizada por qualquer pessoa, independentemente das suas circunstâncias externas. Qualquer um pode empreender uma jornada interior e assumir a tarefa de se tornar completo. Duas coisas são necessárias a um herói: uma espada e uma harpa. Toda a nossa história até agora foi uma interação entre o poder da espada e o poder da harpa. Tristão necessitou da espada para a batalha, primeiro com o cruel Duque Morgan, depois com o brutal Morholt. A espada simboliza o uso drástico e agressivo do poder masculino. Com a espada, o herói enfrenta o mundo agressivamente, assume o controle da situação, posiciona-se firmemente, derrota o adversário. A nível mental, a espada é o intelecto discriminador, que divide e analisa. Em sentido figurado, ela corta em pedaços os problemas e as ideias para compreendê-los. É a faculdade lógica, crítica da mente. Todos nós necessitamos do poder da espada. Existem ocasiões em que precisamos ser lógicos e analíticos. Às vezes, precisamos nos posicionar com firmeza, mas também existem ocasiões em que nem a lógica e nem a força podem nos ajudar. É então que precisamos recorrer à harpa. Depois da batalha com Morholt, quando Tristão está ferido e a espada não lhe serve mais, ele a abandona e toma a harpa. É ela que o acompanha no mar. Ela é o lado lírico, sentimental, que corresponde ao feminino interior. Com o poder da harpa, ele constrói seus relacionamentos, demonstrando sentimento e amor. Foi com o poder da harpa que Tristão despertou a afeição do seu tio. Ao ouvir a harpa, o rei Mark exclamou: "Para nossa alegria, vieste a esse teto. Fica conosco por longo tempo, amigo." A harpa representa o poder de desenvolver um senso de valores, de afirmar o que é bom e verdadeiro, de apreciar o belo. A harpa permite que o herói coloque a espada a serviço de um ideal nobre. Nossa história mostra que é a harpa que nos permite viajar pelos mares do inconsciente. Para ser completo, o herói necessita ter as duas coisas, pois sem a espada e a harpa se torna ineficaz. E sem a harpa, a espada fica reduzida à força bruta, egoísta. As pessoas confundem esses dois poderes nos seus relacionamentos, mais do que em qualquer outra área da vida humana. Frequentemente vemos um homem e uma mulher tentando pôr as coisas em ordem. E para isso, discutem, criticando-se mutuamente, falando sobre lógica, descobrindo contradições nas argumentações, discutindo detalhes. Depois ainda se perguntam por que o sentimento espontâneo do amor e do calor humano desapareceu do seu casamento ou das ocasiões que passam juntos. As negociações desse tipo são sempre atividades da espada.
As pessoas não estão conversando, estão se degladiando. A espada não é capaz de construir relacionamentos. Ela não pode resolver coisa alguma. Não pode unir as coisas. Ela só consegue rasgar. Se você quiser juntar os pedaços e construir um bom relacionamento, então vai precisar aprender a usar a linguagem da harpa. Você precisa dar segurança a outra pessoa, expressar o seu amor, seus sentimentos e sua dedicação. Essa é uma lei absoluta. A espada fere e separa. A harpa une e cicatriza. A vitória de Tristão sobre Morholt é uma lição profunda quanto ao uso correto da espada. É preciso dar atenção a isso. Morholt representa a força indômita, o poder primitivo e bruto que o inconsciente feminino desencadeia contra o ego masculino que tenta impedir sua entrada. Assim que Morholt aparece em cena, as coisas ficam muito sérias. Não é mais um namoro, é uma guerra implacável. O inconsciente feminino não exige apenas um lugar na vida de um homem. Ele exige o controle absoluto, exige que Tristão pague o tributo e sujeite-se ao seu feitiço. Isso seria uma mudança extrema, passar da atitude patriarcal unilateral para uma atitude feminina igualmente desequilibrada. Não seria um casamento, não seria uma união, seria uma escravidão, seria cair no extremo oposto do domínio feminino. Quando um homem se rende e paga o tributo exigido, ou quando seu ego é destruído na luta com Morholt, ele perde sua masculinidade e se torna um escravo do seu lado feminino. Vemos isso em alguns homens em determinados estágios da vida. Um homem que sempre foi duro, um empreendedor agressivo, de repente se vê atacado pelo seu lado feminino reprimido. Isso pode tomar a força de uma doença, de uma depressão ou de uma perda do interesse pela vida. De repente, ele se vê presa de humores, hiperemotivo, indeciso. Sua esposa precisa assumir todas as decisões enquanto ele se refugia na hipocondria e nas doenças do humor. Nesse ponto da nossa história, um grande paradoxo é colocado diante de nós. Antes do ego masculino fazer as pazes com o poder do seu elemento feminino, ele precisa desenvolver em seu ego suficiente força masculina para poder enfrentar esse poderoso elemento feminino em termos de igualdade. Muitos povos ocidentais, tendo compreendido mal as religiões ou a filosofia oriental, imaginam que o ideal seja livrarem-se do ego. Precisamos entender que o ego é absolutamente necessário. Ele tem um papel vital a desempenhar no grande drama do desenvolvimento da consciência. O ego tem a tarefa específica de ir à Irlanda interior, de fazer a união entre os diferentes centros de consciência dentro do infinito universo da psique. Para essa tarefa, o ego masculino precisa ser o herói como Tristão. E a primeira tarefa do herói é fortalecer a sua consciência masculina. No homem, esse é o domínio da arte do espadachim. Ele precisa ter o poder da espada para proteger a sua vida consciente, da mesma forma que precisa ter o poder da harpa para a sua jornada pelo inconsciente. Depois da maravilhosa vitória de Tristão sobre Morholt, advém uma grande alegria, com os sinos repicando e o povo gritando de contentamento. Isso é o que ocorre dentro do homem quando ele vence Morholt e conquista assim sua masculinidade. Existe uma profunda sensação de libertação, de triunfo sobre as forças que tornariam fraco ou dependente. Mas nem bem acabou a alegria da vitória e já está o homem derrotado. A farpa envenenada está dentro dele. Que peça terrível prega o destino. O bem triunfa sobre o mal. Os jovens são salvos graças à coragem de Tristão.
Que destino cruel fere Tristão com a farpa envenenada. É necessário que Tristão vá à Irlanda, ou ele jamais chegará até a Isolda, a Bela. Ele simplesmente irá retornar à mentalidade patriarcal e unilateral da Cornualha, dando os parabéns a si mesmo pela sua superioridade masculina, e jamais sequer pensará em reaproximar-se do feminino. A farpa envenenada nos mostra que não existe uma vitória final sobre o feminino interior. Em cada vitória haverá sempre uma farpa envenenada, e durante as comemorações, a derrota já circula nas veias do vencedor. É isso que a força do homem a abandonar finalmente a sua arrogância e ir voluntariamente em direção ao feminino. Tristão nos mostra como capitular na hora certa e da maneira certa. Ele coloca de lado a espada, entra num barco sem vela e sem remos, levando consigo apenas a harpa, deixa-se levar ao sabor do mar. Chega um momento na vida do homem em que o ego não tem mais resposta. Ele não sabe o suficiente. Ele não dispõe dos recursos necessários para resolver uma situação impossível. Por onde quer que Tristão procurasse, ninguém na Cornualha era capaz de curar a sua doença. Em momentos assim, o homem precisa abrir mão do comando, precisa lembrar-se das palavras de Tristão. Gostaria de tentar o mar, que conduz todas as possibilidades. Aqui a terra não importa, para que meus ferimentos cicatrizes. Ele precisa entregar-se ao inconsciente e vagar em suas correntes até encontrar uma nova ilha de consciência para esse estágio da sua vida. Uma das grandes virtudes do feminino interior é a capacidade de se soltar, de abrir mão do controle do ego, de parar de tentar controlar as pessoas e as situações, de deixar as circunstâncias a cargo do destino e ceder ao curso natural do universo. Abrir mão do remo e da vela significa abandonar o controle pessoal e colocar-se à disposição de Deus. Deixar a espada significa parar de tentar entender pelo intelecto ou pela lógica, parar de tentar forçar as coisas. Usar a harpa significa esperar pacientemente, ouvindo a voz suave que vem de dentro. Esperar pela sabedoria que vem não da lógica ou da atividade, mas do sentimento, da intuição, não do racional e do lírico. Nós vemos Tristão ao sabor do mar, ouvimos o som da harpa flutuando sobre as ondas. Atraído por uma força muito além da compreensão do seu ego, sem mapas que o guiem, Tristão chega finalmente à Irlanda. E lá, Isolda o espera.